Como é que é? Rapazolas do YouTube, meus lindos, estamos em stream, quintas-feiras temáticas que dão origem a alguns dos documentários e reportagens mais engraçadas que vemos aqui. Hoje vamos ver um caso sugerido por o nosso querido RSCR, que é um dos nossos users mais frequentes aqui, que sugeriu um caso que para mim é totalmente desconhecido. Era totalmente desconhecido até agora, a fazer um bocadinho de investigação, que é um dos casos que mais anos teve nos Estados Unidos por resolver. D.B. Cooper. D.B. Cooper, pelos vistos, era um sequestrador de aviões que desapareceu no ar e que durante mais de 50 anos ninguém soube o que é que se passou ou o que é que aconteceu. O vídeo que vamos ver é do canal Factos Desconhecidos. O link depois vai ficar aí na descrição do vídeo original. E nós cá estaremos depois para dar react, por isso quem quiser ver que dê um salto. Depois aí ao link. Nós vamos dar react agora. No vídeo de hoje, vamos conhecer um dos maiores mistérios da investigação policial dos Estados Unidos. O caso de D.B. Cooper, o homem que literalmente desapareceu no céu. Este incidente ficou extremamente famoso no país norte-americano, especialmente por ser o único crime de sequestro de aeronave que jamais foi solucionado por lá. A ocorrência inspirou a criação de vários livros, filmes e, recentemente, ganhou a adaptação para uma série documental de uma grande produtora de conteúdo para streaming. O episódio foi investigado pelas autoridades estadunidenses por cerca de 45 anos. E também atraiu a atenção de detetives e agentes particulares que usaram recursos próprios para tentar solucioná-lo. Bom, a partir de agora, você vai conhecer os principais detalhes deste crime e entender por que ele chamou tanta atenção e influenciou vários outros mal-intencionados que falharam miseravelmente ao tentar seguir os passos do enigmático Dan Cooper. Tudo começou no dia 24 de novembro de 1971. Um homem de meia idade, bem vestido, aparentemente acima de qualquer suspeita, compra uma passagem diretamente no guichê de uma companhia de aviação do aeroporto de Portland, no estado de Oregon. Seu destino era a cidade de Seattle, que fica em Washington. Bom, uma viagem de ponte aérea que deveria durar por volta de 50 minutos, similar aos voos entre Rio e São Paulo aqui no Brasil. O passageiro se apresentou como Dan Cooper. Estava com um terno escuro, gravata alinhada e carregava apenas uma maleta de mão como bagagem, algo típico para uma viagem de negócios. Ele pagou o ticket. Até agora nada de desconfiar, não é? Tipo, uma viagem curta entre cidades, não é internacional. Se for uma viagem de trabalho, hoje em dia é mochila ou mala de mão, é a mesma coisa, não é? O gajo ia viajar na boa, bem vestido, sem levantar desconfianças e levava a malinha dele. Com dinheiro vivo, cerca de $20 na época, algo em torno de $100 ou R$500 na cotação atual. Nada de cheques ou cartões de créditos que pudessem deixar vestígios. Bom, aliás, vamos fazer um pequeno parênteses sobre a identificação do passageiro. Como comentamos, o nome apresentado por ele foi de Dan Cooper, o que, inclusive, faz sentido com sua história e com o crime que ele cometeu, como veremos mais à frente. No entanto, ele ficou internacionalmente conhecido como D.B. Cooper, e isso se deve a um erro jornalístico. O primeiro repórter que noticiou o caso se equivocou. Alguns dizem que foi por pressa em publicar a matéria, e outras fontes indicam que ele teria feito confusão com a ficha de outro criminoso. Mas seja como for, estamos falando da mesma pessoa. Bom, outro ponto importante que devemos ressaltar é que a segurança nos aeroportos era algo quase inexistente na época. Não existiam análises rigorosas dos documentos pessoais, muito menos detectores de metais ou qualquer tipo de revista de passageiros. Se nós falarmos que depois do 11 de setembro de 2001
a aviação e os aeroportos mudaram drasticamente, a segurança nos aeroportos mudou drasticamente. E estamos a falar 2021, que foi há 25 anos. Imaginem como é que havia de ser nos anos 70. Devia ser mato. Tu podias entrar com quase tudo. Podias ir artilhado. Isso fazia com que o sequestro de aeronaves fosse algo relativamente comum. Uma publicação de 1986, feita pelo periódico American Journal of Sociology, relata que houve 326 casos como esse em todo o mundo entre... Foda-se, como é que era considerado uma cena normal? Havia bué sequestros, tipo, está-se bem. Sim, fumar podias na boa. Mas era bué comum, havia sequestros, 300 e tal casos de sequestros de aviões. Está tudo ok. Aliás, nós até temos um caso em Portugal. Quem gostar desse tipo de histórias, tivemos um miúdo de 16 anos, que o Observador até fez um podcast sobre ele, que é o Piratinha do Ar. Tivemos um miúdo português de 16 anos que sequestrou um avião da TAP. Portanto, o que ele me está aqui a dizer, ok. 1968 Isto era mesmo assim? e 1972. É uma média de mais de um caso por semana. E Dan Cooper soube aproveitar esta brecha como ninguém. Ele embarcou no Boeing 727, usando óculos escuros, e sentou-se na poltrona 18E, na última fileira disponível, tentando ser o mais discreto possível. O avião decolou por volta das 15 horas, com cerca de um terço de sua capacidade ocupada, 36 passageiros e 6 tripulantes. Todas as condições estavam favoráveis. E não demorou muito para Cooper colocar seu plano em ação. Um avião pequenino. Ele chamou uma 36 passageiros, o avião também era pequenino, caraca. das comissárias de bordo, Florence Schaffner, e lhe entregou um bilhete. Como era uma jovem bonita, que infelizmente estava acostumada com cantadas dos passageiros, ela guardou a mensagem sem ler, ignorando-a, mas tentando manter uma postura simpática. O homem, porém, foi incisivo. Ele se aproximou delicadamente e a alertou, dizendo: "É melhor ler o bilhete. Eu estou com uma bomba." A mulher mudou o semblante na mesma hora. Afinal, não é fácil manter as aparências diante de uma notícia dessas. Ela se sentou ao lado de... Ela cheia, tipo... o gajo está-se a fazer a mim, meu. Foda-se bilhetes, meu. Recebo bilhetes todos os dias. Tipo... Deve achar que é especial. Pá, eu acho que é melhor ler isso. Acho que é melhor ler isso, porque eu tenho uma bomba. A gaja deve-lhe ter caído tudo. Cooper e abriu a nota que dizia: "Vocês estão sendo sequestrados. Nada de bobagens. Eu quero $200 mil em uma mochila e 4 paraquedas." A comissária concordou em... Como é que ele sabia que havia esse dinheiro dentro do avião, ainda por cima com 36 passageiros? What? levar a mensagem para os pilotos e para outros comissários, mantendo a calma para não alertar os outros passageiros. Mas primeiro pediu para ver o dispositivo. Cooper concordou e abriu sua maleta, que estava repleta de cilindros vermelhos como bananas de dinamite, além de fios De certeza que se eu fizesse esta merda até era falsa. ligados ao que parecia ser baterias. Não era possível afirmar se os explosivos eram verdadeiros, mas também não havia como provar que eram falsos. Então, era melhor seguir as ordens do sequestrador. Claro. Assim, Florence levou todas as demandas para a cabine de comando, mas talvez ela estivesse assustada demais para continuar com a operação. Por isso, outra comissária entrou em ação, Tina McClough, que lidou com o sequestrador até o final. Ela foi até o assento de Cooper, se apresentou e disse que iria mediar as negociações. O homem passou a detalhar seus pedidos, dizendo que tudo deveria ser feito e mantendo a discrição para que não houvesse pânico dentro da aeronave. As exigências eram bem claras. Além dos 4 paraquedas, ele instruiu que os $200 mil fossem colocados
em uma mochila em notas de 20 e que os passageiros só seriam liberados caso todos os detalhes fossem cumpridos. Tudo que Cooper dizia era levado para os pilotos, que comunicavam à base dos controladores de tráfego aéreo e, posteriormente, com as autoridades competentes. Ah, ok, ele não estava a exigir isto à malta que estava dentro do avião, ele estava só a comunicar à malta do avião para eles passarem para a terra. Todos concordaram com as condições, até porque não havia muito que pudesse ser feito, né? As autoridades, então, correram para preparar tudo. O mais difícil era conseguir a soma em dinheiro, que em valores atuais seria correspondente a $1 milhão, ou 5 milhões de reais. Mas os serviços de inteligência norte-americanos da época estavam preparados para esse tipo de situação. Eles tinham uma espécie de convênio com os bancos que forneciam notas com número de série marcados para facilitar o rastreio do criminoso assim que ele começasse a usufruir do seu, digamos, prêmio. Bem sacado, bem sacado. Claro que depois de toda a gente saber que eles faziam isto, pá, isto teria que se dar a volta, né? Mas era uma ótima forma de dar tracking nas notas. Portanto, seria possível viabilizar tudo o que Cooper havia exigido. Só era preciso um pouco mais de tempo para conseguir. Os pilotos, então, avisaram os passageiros que o voo atrasaria um pouco, devido a pequenas falhas que já estavam sendo resolvidas. Todos continuaram sem saber de nada. Enquanto isso, a comissária Tina McClough estava sentada ao lado do sequestrador. Segundo seus depoimentos, eles falavam sobre amenidades, gostos, hobbies, enfim. Ela disse que ele evitou fornecer informações pessoais, mas mostrou que tinha bastante conhecimento sobre a região, pois identificava as áreas no entorno de Seattle com certa facilidade. Os comandantes sobrevoaram o aeroporto por quase 2 horas, enquanto a equipe preparava tudo em solo. Antes que pousassem, Cooper ainda fez outras exigências. Queria que a aeronave parasse em um local mais afastado e que fosse fornecido um caminhão de combustível para abastecer a aeronave. Se tudo estivesse como ele havia orientado, os passageiros seriam liberados. E assim foi feito. Assim que o avião pousou, Dan Cooper recebeu a bolsa com dinheiro, conferiu tudo, enquanto o veículo era abastecido. Depois de ter... Mas como é que os passageiros tipo, não se aperceberam ou não ficaram em pânico? Ok, o avião para, eles não podem sair, têm que esperar. Epá, isto há aqui alguns detalhes que me levantam algumas questões, atenção. Isto há alguns detalhes. Então, mas acabou o voo, porque não posso sair porquê? Ok, agora vieram e trouxeram um saco para aquele gajo. Foda-se, só agora é que me vão deixar... Tipo, a malta já devia ter desconfiado. Imagina, eram 36 dentro do voo, não é? Isto devia ter levantado suspeitos. Aquele movimento ali à volta do gajo, fossem dos comissários, fosse do que fosse, isto ia levantar suspeitas sempre. Terminar, ele liberou os passageiros, que só foram perceber que haviam sido sequestrados quando desembarcaram. Eles saíram em segurança, mas os pilotos e alguns comissários de bordo permaneceram no avião e decolaram novamente cerca de 2 horas depois de terem pousado. Um novo plano de voo foi oferecido pelo próprio sequestrador e, apesar de ter características incomuns, mostrava que ele sabia o que estava fazendo. Ele determinou que os pilotos voassem em direção à Cidade do México, capital do país latino-americano, mas que mantivessem uma altitude baixa e uma velocidade reduzida. O comandante questionou as ordens, ressaltando que, dessa forma, eles não chegariam ao destino, pois o combustível não seria suficiente. Mas Cooper permaneceu irredutível. A comissária Tina, que também permaneceu a bordo, se aproximou novamente do sequestrador, imaginando que viajaria ao seu lado para comunicar as demandas à cabine de comando, como havia feito anteriormente. Mas Cooper orientou que
todos deveriam ir para o cockpit e permanecer junto com os pilotos. Este modelo de aeronave não possuía janela entre a cabine e o corpo da aeronave, portanto, não seria possível saber o que o homem estava fazendo. Mas Tina o viu amarrando alguns pacotes de cédulas contra seu corpo antes de fechar a porta. Foi aqui que os comissários começaram a entender o plano ousado do sequestrador. Dan Cooper pediu 4 paraquedas às autoridades. O equipamento poderia ser usado para lhe proteger, caso as autoridades resolvessem abater o avião, ou para que ele pudesse empreender fuga saltando da aeronave. De todo modo, se ele pedisse apenas uma unidade para si mesmo, o acessório poderia ser alterado pelas autoridades para que ele se acidentasse. Como ele solicitou vários, os policiais logo interpretaram que ele pretendia fugir com alguns reféns, por isso lhe entregaram os equipamentos intactos. Quando Tino o viu se preparando, amarrando as cédulas contra seu corpo, não houve dúvidas. Ele iria saltar. De repente, tudo fazia sentido. Era por isso que ele havia dado as ordens estranhas para que o... Faz sentido, ele pediu 4. Ok, se fosse para ele, vamos sabotar isto. Ok, são para 4. Podem ir reféns, não podemos sabotar. Hoje em dia punham um tracking nos paraquedas. Naquela altura não havia, não é? Anos 70... O avião voasse baixo com uma velocidade reduzida. Só assim ele conseguiria abrir o compartimento traseiro que dava acesso às escadas de embarque e desembarque, além de tornar o salto minimamente mais seguro, apesar de ser uma noite fria, chuvosa e de não haver nada para guiar o seu pouso. E foi exatamente isso que aconteceu. Por volta das 20 horas, o comandante sentiu o baque das escadas sendo liberadas, o que alterou a pressurização da cabine e acendeu um alerta no painel de controle. Imediatamente, ele avisou a torre de comando em solo para que pudesse marcar a posição no radar e auxiliar nas buscas pelo criminoso. Apesar dos distúrbios provocados pela abertura do compartimento, os pilotos de avião pequeno conseguiram podia ser. pousar o Boeing 727 sem grandes problemas. Eles desceram na cidade de Reno, no estado de Nevada, e foram amparados pela polícia, que cercou o avião e todas as regiões próximas, pois além da abertura da porta, não havia nada que garantisse que o sequestrador realmente teria assaltado. Mas eles, obviamente, não o encontraram. E deu-se início a uma longa e árdua caçada a um dos criminosos mais ardilosos que os Estados Unidos já conheceu até então. No avião foram encontrados 2 paraquedas, a gravata e um prendedor que o homem estava usando, além de 66 impressões digitais que não eram dos outros passageiros e nem dos comissários. Com isso, foi possível levantar algumas pistas sobre as vestimentas do sequestrador e explicar um pouco mais sobre o seu modus operandi. Mas no meio de 60 e tal impressões digitais, não é? Digamos assim, mostrando que ele teria saltado com um paraquedas principal e outro reserva. Mas nada disso foi suficiente para rastreá-lo. Uma força-tarefa foi deslocada para a região sudeste do estado de Washington e norte de Oregon, apontadas como os locais de pouso mais prováveis. Nesta operação, foram incluídos soldados do Exército, agentes do FBI e investigadores amadores e particulares que foram atraídos pelas características inusitadas do caso. Mas nem isso foi suficiente para encontrá-lo. Uma outra linha de investigação tentou seguir os rastros do dinheiro entregue a Dan Cooper. Lembra que comentamos que as cédulas tinham seu número de série marcados? As autoridades firmaram parcerias com cassinos, hipódromos e instituições financeiras dos Estados Unidos e de outros países próximos para que fossem alertadas caso alguma nota fosse usada pelo suspeito ou qualquer outra pessoa que poderia levar as investigações até ele. Sem sucesso. Os órgãos policiais
decidiram divulgar os números nos meios de comunicação, prometendo uma recompensa caso alguém oferecesse alguma pista. Os gajos ofereceram The Man Who Hijacked o gajo que se saltou do avião a 24 de novembro de 71 e que extorquiu à linha aérea $200 mil. Identifica-se. The identify of this individual continua sem saber a identificação, mas ele comprou um bilhete com o nome Dan Cooper e depois ficou conhecido como D.B. Cooper. Mas nenhuma cédula verdadeira foi apresentada. Este caso começou a inspirar outros aventureiros que queriam reproduzir as façanhas de Cooper. Só em 1972, no ano seguinte ao episódio, cerca de 15 homens tentaram sequestrar aviões e fugir de paraquedas. Mas o fenómeno de cópia, né? Se um correu bem, no ano a seguir, 15. Todos foram presos ao tocar o solo, ou tiveram um final ainda mais trágico. Morreram. Bom, em 1973, o governo determinou que as companhias aéreas seriam responsáveis por investigar as bagagens de todos os passageiros dos mais de 14 mil voos diários que eram realizados no país. A diferença que há de ter a sido. uma nova fase nas viagens. Olhem para o impacto que há de ser para uma companhia aérea de passar a não verificar nada a de repente ter que verificar todos os passageiros de todos os voos. E hoje em dia é uma coisa que a gente acha tão natural que nem faz sentido ser de outra maneira. De avião que evoluíram para os sistemas de segurança que conhecemos hoje em dia. A primeira evidência oficialmente ligada ao caso D.B. Cooper surgiu só em 1978, 7 anos após o crime. Um caçador encontrou um manual de instruções sobre como baixar a escada de um Boeing 727 em uma floresta que ficava na rota do voo sequestrado. Mas, apesar de ser um indício, a pista também não produziu grandes resultados. Os investigadores trabalharam o tempo todo no escuro. Não havia sinais de que ele havia pousado em segurança, nem mesmo que teria conseguido usufruir do dinheiro que foi extorquido. Isso corrobora com a probabilidade de que ele não teria sobrevivido, já que as condições daquela noite eram extremamente desfavoráveis. No entanto, os policiais não conseguiram encontrar vestígio algum, nem o possível local de pouso, rastros de roupas ou do paraquedas e, muito menos, o corpo de Cooper. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido. Tudo isso reforçou a hipótese de que ele realmente sabia o que estava fazendo. Os investigadores sempre souberam que o nome Dan Cooper não era verdadeiro, mas anos mais tarde, eles se deram conta de que este era um personagem de uma história em quadrinhos belga dos anos 50, que falava sobre um piloto canadense. A HQ não era conhecida nos Estados Unidos, mas tinha certa fama na Europa e no Canadá, o que levantou a possibilidade de se tratar de um estrangeiro. Isto é cena de filme, malta. Isto é cena de filme. Mesmo. Ao mesmo tempo, os indícios apontavam que Cooper conhecia bem a região de Seattle e que, somado aos seus conhecimentos técnicos, apontava que ele poderia ter servido às Forças Armadas nos estados próximos, ou mesmo ser um trabalhador da área, atuando na montagem ou manutenção de aeronaves ou de suas peças componentes. Mas nenhuma pista levava a um desfecho conclusivo. Só aumentava ainda mais as possibilidades. O próximo vestígio foi encontrado em 1980. Um garoto de apenas 8 anos, que estava de férias com sua família, encontrou 3 pacotes de cédulas semi-enterrados na margem de um rio. Eles avisaram as autoridades, que confirmaram fazer parte do montante que foi entregue ao criminoso. E o gajo enterrou bué de notas e elas degradaram-se com o tempo. Porém, o achado se tornou apenas mais uma peça aleatória do quebra-cabeça do caso D.B. Cooper.
O último indício importante veio no ano 2000. O FBI revelou ter encontrado vestígios de DNA na gravata deixada no avião, mas o teste genético gerou um resultado inconclusivo. Entre 1971 e 2016, os agentes norte-americanos investigaram mais de 1.000 suspeitos e incontáveis pistas que nunca levaram a lugar nenhum. Gênio. Depois de mais de 4 décadas, o caso foi encerrado de forma inconclusiva. 40 anos. O único deste tipo a ficar sem um desfecho nos Estados Unidos. Como Dan Cooper já era um homem de meia-idade naquela época, é provável que não esteja mais vivo nos dias de hoje, mesmo que tenha sobrevivido às péssimas condições climáticas e aos inúmeros perigos da floresta noturna daquela região. O caso permanece como um dos mais enigmáticos de todos os tempos e, com certeza, marcou nossa história. Lembre-se disso na próxima vez que você tiver sua mala revistada em uma viagem de avião. Juízo, hein? Bom, eu vou ficando por aqui, mas te vejo logo mais no canal Fatos Desconhecidos. Um grande abraço. Tchau! Grande vídeo, pá. Grande vídeo do Factos Desconhecidos. Grande vídeo de Fatos Desconhecidos. Maltinha, o link está aí na descrição. E é para vos provar que muitas vezes quando nós achamos que a ficção é exagerada, às vezes a realidade supera a ficção e é isto mesmo. Não conhecia a história. RSR, muito obrigado pela sugestão. Deixa-me ver quem é que está aí online. Muito obrigado pela sugestão, pá, não conhecia, estou fascinado. Pá, o gajo tinha que saber muito bem como é que funcionava os aviões, tinha que saber muito bem como é que funcionavam os voos, o sistema dentro do aeroporto, como é que era a resposta das autoridades a estas questões. Ele tinha que ter isto tudo muito bem estudado para no final dar este resultado e isto ter-se tornado quase um mito urbano. Que não foi mito nenhum, porque aconteceu mesmo. 40 anos à procura dele e não conseguiram resolver a situação. Pá, surreal. Grande história, meu. Grande história. Sabemos agora que já há novidades, que não vamos ver hoje, não vai ficar neste vídeo, vai ficar num vídeo de uma próxima vez. Mas vou querer saber como é que isto terminou. E também serve para ver como é que estes pequenos factos e estas pequenas histórias isoladas mudam o rumo da história. A partir daqui, todas as bagagens passaram a ter de ser verificadas em todos os voos de todos os passageiros. Tipo, uma mudança muito grande no mundo da aviação e nas viagens a nível mundial por causa de um caso. De um caso. Já para não falar de todos os casos que se seguiram a seguir, dos 15 gajos que tentaram repetir o feito e correu mal. Opa! Mas pronto. Ainda bem que dizes isso, RSR. Pá, estou cansadito, também já não ia conseguir ver agora. Mas maltinha do YouTube, para vocês nós ficamos por aqui. Deixem o like. Se deixaram no início, tirem agora se não gostaram do vídeo. Duvido, não tirem nada, deixem estar. Fiquem bem, até o próximo vídeo.